Oi, gente, está começando o Biblioquê, o seu podcast sobre biblioteconomia e ciência da informação. Eu sou o Matheus e estou aqui para mediar mais um episódio repleto de informações para vocês. E hoje é dia 12 de março, dia do bibliotecário, não é, Camila? Oi, ouvintes, aqui é a Camila, eu sou mediadora do nosso Biblioquê. Hoje nós vamos tratar sobre um dia especial, em prol da comemoração do Dia do Bibliotecário. Antes de conhecermos os nossos convidados mais que especiais, nós vamos falar um pouco sobre esse dia, né, Matheus? Isso aí. O Dia do Bibliotecário ele foi instruído no Decreto 84.631, de 9 de abril de 1980. Ele fica acertado que o Dia do Bibliotecário deverá ser comemorado em todo o território nacional no dia 12 de março, data em homenagem ao nascimento do bibliotecário, escritor e poeta Manuel Bastos Tigre. E para quem não conhece, o Manuel Tigre foi o primeiro bibliotecário concursado do país. Trabalhou por muitos anos na Biblioteca Central da Universidade do Brasil, que hoje é mundialmente conhecida como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Como consequência, ele assumiu a função de diretor da biblioteca, tendo permanecido no cargo mesmo depois de ter se aposentado, Então, por essa imensa contribuição sociocultural para as bibliotecas brasileiras, o Dia do Bibliotecário homenageia seu nascimento. E para papearmos sobre esse dia tão representativo para a profissão bibliotecária, convidamos alguns bibliotecários que hoje atuam em Manaus e em campos distintos da biblioteconomia. Olá, eu queria agradecer o convite e essa oportunidade de poder apresentar para vocês um pouquinho do meu trabalho e demonstrar que os bibliotecários têm sim outros campos de atuação e que é muito importante ressaltar isso para todos, essa geração nova que está chegando, poder descobrir que nós podemos ir além dos balcões de biblioteca, como as pessoas sempre materializam, o bibliotecário dessa forma. Então, eu sou Ellen, trabalho com documentação audiovisual, conservação, migração de sources, tratamento da informação, seleção e atendimento ao público. Meu campo de atuação é as emissoras de TV. Tenho experiência nesse ramo há quase 15 anos. Já trabalhei na Rede Amazônica, afiliada à Globo, atualmente na TV A Crítica, que era afiliada à Rede Record, mas hoje é uma TV independente. Acredito ser essa uma ótima oportunidade de desvincular e descobrir que os bibliotecários não trabalham só com livros. Hoje as bibliotecas têm vários tipos de documentos. Que isso fique bem claro que nós trabalhamos com informação, independente do seu suporte, Vamos tentar demonstrar aqui que o bibliotecário tem vários campos, gente. Bibliotecas, arquivos, museus, bibliotecas especializadas, qualquer tipo de informação, o bibliotecário pode estar inserido, Vamos tentar parar de pensar que é só biblioteca. Muitas vezes as pessoas se assustam quando eu ainda falo que trabalho em televisão. Nossa, televisão, mas tem biblioteca lá? Tem livro, As pessoas sempre, bibliotecário, livro, bibliotecário, Então é importante demonstrar que nós trabalhamos também com informação, que essa informação vai além dos livros. Então, gente, eu me chamo Davi Carvalho, eu sou bibliotecário, graduado aqui pela Universidade Federal do Amazonas em 2011 e tenho especialização em gestão cultural pelo Senac de São Paulo e outros cursos de aperfeiçoamento na área de gestão de bibliotecas públicas, gestão cultural e organização de eventos. E atualmente eu desenvolvo as minhas funções na Biblioteca Pública do Amazonas, que é um órgão vinculado à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, onde eu sou responsável pelo planejamento, execução e avaliação da programação cultural da biblioteca, além de ser o responsável pelos acervos audiovisual e de quadrinhos. Entre os nossos convidados, trouxemos o Jean Hassene. Jean é mestre em Ciência da Comunicação pela Universidade Federal do Amazonas, possui graduação em Biblioteconomia também pela UFAM e atualmente está atuando como bibliotecário analista em Geociências, no Serviço Geológico do Brasil, CPRM, localizado em Manaus, Amazonas. Então, agora que os ouvintes já conhecem vocês poderiam falar como vocês entendem hoje a profissão do bibliotecário? Hoje, apesar de estarmos em pleno século XXI, a sociedade ainda não conhece o bibliotecário. Ou conhece, mas ainda vê aquele estereotipo da pessoa que atende atrás do balcão, da pessoa que só vai guardar o livro, que vai te atender, entendeu? É muito difícil hoje, gente, é muito difícil. Não que isso seja ruim, adorar ler, é maravilhoso, Mas existe muito mais por trás de tudo isso.
e nós sabemos o que simplesmente aquele que entrega o livro por trás do balcão. Mas existe muito mais por trás de tudo isso, e nós sabemos. Ou que simplesmente entrega o livro por trás do balcão e deixa guardadinho lá na estante. Agora, mudar essa visão parte exatamente de iniciativas como essas, que vocês, acadêmicos, chegam inovando, demonstrando que o bibliotecário pode sim muito mais. Buscar inovação no campo profissional não é tarefa muito fácil. Requer apoio, incentivo, que às vezes se deparam com muitas dificuldades no meio do caminho. Mas que isso seja um impulso para as gerações futuras, em acreditar nas mudanças, no desenvolvimento da sociedade. Vai muito do bibliotecário querer se mostrar também, né? Sair de trás do balcão, né? Ir para perto das pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Isso vai muito também de como o profissional se porta com os outros. Se ele é recluso, se ele é quieto, as pessoas vão ver aquele profissional como o estereótipo que sempre viram. Né? Então, se ele agir diferente, as pessoas vão notar ele diferente. E a gente entende que é um desafio, né? Você buscar essa mudança um no grande meio desafio. da inovação. Tem tanta coisa para que isso aconteça. E Tanta é coisa. interessante, eu quero saber de vocês qual é o principal desafio na prática, assim, que vocês percebem que nem em um momento na universidade vocês conseguiram realmente adquirir. É a hora da aquela verdade. competência. Olha, Ai, meu Deus. Hora da verdade. é um pouquinho. Eu acho que tocar na nossa maior ferida é assim, pensar em o que a gente precisa fazer para mudar a nossa realidade. Eu acho assim que tem duas questões. Uma, a nossa profissão ela evolui, ela consegue acompanhar todo o avanço tecnológico, todos os processos de evolução tecnológica e científica. A nossa profissão ela consegue acompanhar direitinho. Eu não consigo entender como que a gente ainda tem profissionais muito presos ao tecnicismo, né? Muito presos a catalogar, classificar, indexar, sem se perguntar por que eu estou fazendo isso, para que eu estou fazendo isso, qual é a verdadeira intenção disso. Como que a nossa profissão consegue acompanhar todos os avanços tecnológicos? A nossa profissão, ela acompanha isso com muita propriedade. Mas a gente ainda tem profissionais que ficam só lá naquela coisa de emprestar livro, devolver livro, emprestar livro, devolver livro. A gente já tem sistemas que podem fazer isso tudo pra gente, catalogar, classificar, indexar, com inteligência artificial e tudo, né? Mas a gente ainda tá preso. Por quê? As próprias instituições, os próprios profissionais, eles se veem assim como capazes apenas de catalogar, classificar, indexar. E aí a nossa formação, ela está muito preocupada também com isso. Os nossos cursos de graduação estão muito preocupados ainda em ensinar a catalogar, classificar e indexar, né? E se esquece um pouco da parte de gestão da informação, da gestão de dados, da gestão da inovação, da gestão da informação propriamente dita, que enxerga como que eu vou fazer um gestor de negócios tomar uma decisão para se inserir um novo produto, um novo serviço no mercado. A nossa profissão, ela é para isso. Ela tem essa função, mas tanto os profissionais quanto os cursos de graduação ainda não conseguem. São poucas as iniciativas no Brasil que levam a profissão para essa atuação, para esse caminho, né? Então eu acho que a gente tem problema na nossa própria formação profissional. Eu acho que os professores precisam ter um olhar um pouco mais desapegado da catalogação, da classificação, da indexação e olhar mais para essas variáveis que só se vê iniciativa na pós-graduação, em mestrados e doutorados. Né? E assim, muito tímido no Brasil ainda, eu acho. Acho que uma grade curricular, né? Que acompanhe, assim como a profissão acompanha. Olha, uma coisa que é nossa é a arquitetura da informação. Sim. Quem cuida disso no Brasil não somos nós, são o pessoal da ciência da computação. A arquitetura da informação, organizar a informação, pensar a informação, como que ela vai ser apresentada através de bancos e bases de dados. É uma coisa que é nossa. No exterior, quem faz isso são bibliotecários especialistas. E no Brasil não somos nós. São o pessoal da ciência da computação. Então, eu acho que nós abrimos mão desse espaço que é nosso. Sem saber, é imperceptível, né? A gente não aproveita, a gente não se apropria dessa transdisciplinaridade que a biblioteconomia nos A gente põe uma música triste agora, que eu tô um pouco triste, tá bom? Aquela do Mas daqui a Instagram, pouco eu vou sair feliz, sabe eu aquela do acho. Instagram que é do inverno? A gente põe essa daí. Escurecendo, põe essa daí. No início da tua fala a gente põe. Vai ficar muito legal, gostei. E aí eu perguntei de vocês quais são os principais desafios que vocês, de certo modo, enfrentam na prática. E eu, Camila, vendo ainda uma visão de certo modo limitada, né, estando como discente aqui, eu entendo que a gente tem uma interação com o público e a gente sabe que lidar com pessoas não é fácil. A gente precisa conquistar uma certa audiência, né, uma certa uma confiança para que aquela pessoa
aquele usuário ele possa confiar de que aquela informação é certa, né? Que é que ele procura, né? Exatamente. Então não é fácil. Então assim, eu acredito que hoje existe, a maioria dos bibliotecários atuam, né? Estão como gestores de unidades de informação. Eu não sei se você já tem essa experiência. Você tem, Jean? Como é que é? Como gestor da informação, gestor de biblioteca ou de qualquer unidade de informação. Eu sou o gestor da biblioteca que eu trabalho, né? Você? Também sou responsável. Eu não. Não, mas você já teve alguma experiência? Também. Não, né? Ellen, em que momento da tua vida tu percebeu que tu, de certo modo, teu perfil corresponde às atividades que tu desempenha lá? Ellen, tem outra pergunta. Não, tudo bem. Pode falar aí. Aí eu entro com outra pergunta. Isso aconteceu na universidade? Você já entrou disposta a aprender sobre qualquer área da biblioteconomia? Isso aconteceu na universidade. Aham. Eu estava estudando e aí uma amiga me convidou para participar da equipe, né? A Rede Amazônica foi a primeira, digamos assim, a abrir espaço, né, para profissionais, para estagiários. Até então não tinha mercado nas emissoras de TV para nós, né, bibliotecários, acadêmicos. Então eu comecei lá, né, caí de paraquedas, fui aprendendo tudo, fui vendo como se encaixa, né, a biblioteconomia junto com uma emissora de TV, porque até eu também não tinha conhecimento, porque a gente não estuda isso, né? A gente não aprende Essas são as isso, né? deficiências do curso de São graduação. esses itens, esses fatos, esses pontos que a gente tem que, assim, pontuar agora mais à frente para vocês, para gerações futuras, que isso tem que acontecer dentro da universidade. Isso tem que abrir, essa cultura digital tem que acontecer, entendeu? Porque isso é o futuro, né? A televisão, gente, a realidade virtual tá bem aqui. Daqui a pouco a gente vai estar Isso aí, né? E aí a gente já tá falando das novas perspectivas do futuro da profissão, né, Davi? A profissão do futuro, né? Tanto que se fala no bibliotecário, a profissão do futuro. Isso tá diretamente interligado com a questão da atualização das grades curriculares das escolas de biblioteconomia. Vamos mudar essa mentalidade aí, universidades do Brasil. Vamos colocar fazer um estudo de gestão realmente, onde a gente possa trabalhar com o que está acontecendo, estudar com o que está acontecendo, né? Não que catalogação não seja legal, mas tem muita... É importante, né? Não, é importante, gente. Eu trabalho com catalogação, com indexação, com resumo, mas é de uma forma diferente. O recurso que você usa é uma visão diferente, entendeu? É diferente, com certeza, que eu acho da biblioteca pública, do Davi, que ele pode falar um pouco. Essa questão da grade, tipo, o trabalho que eu desenvolvo hoje eu não aprendi na graduação. Poxa, isso não aí tem uma disciplina específica para gestão cultural. Bibliotecário como agente cultural na graduação. Inclusive você tem uma especialização Sim, aí, eu sou né? especialista em gestão cultural pelo Senac de São Paulo. E isso eu fui aprendendo na prática, né? De como o bibliotecário poderia ser inserido nessa questão. Provavelmente a tua atuação como gestor cultural, tu desenvolveu ela independente da pós-graduação. Sim. Muito provavelmente, porque também tem deficiências. A pós-graduação também é deficiente para a nossa área, né? Por isso que a gente precisa de uma formação continuada, né? E a gente parte muito das nossas buscas pessoais para tentar entender aquela forma de atuação diferenciada, porque o profissional tem que ir em busca de soluções para o trabalho que ele desenvolve. Exatamente. Né? É isso aí. E até mesmo a questão das bibliotecas públicas no geral, na grade curricular do curso. Antigamente tinha uma disciplina, né, bibliotecas públicas e escolares. Hoje em dia não tem mais essa disciplina. Né? Sim, nós temos a introdução à biblioteconomia. Pode A gente falar, abrange tudo. Na grade de vocês não tem? Não. A gente tinha uma que era bibliotecas públicas, escolares, universitárias e especializadas. Foi tudo acoplado em uma disciplina, que é a introdução à A biblioteconomia. gente tinha introdução à biblioteconomia normal. Separado. Era separado. Sério? E tinha uma outra que era introdução ao controle bibliográfico, que essa disciplina ela dava conta de compreender todos os organismos, todas as instituições que fazem com que a biblioteconomia aconteça. Eu acho válido enxugar essas disciplinas, não tem necessidade realmente de ter uma disciplina só para bibliotecas públicas, escolares, outra para universidades especializadas. Eu realmente acho que não tem necessidade. Mas você precisaria, além de ter a introdução à biblioteconomia, ter uma outra disciplina para estudar com mais profundidade todas essas tipologias de bibliotecas, de unidades de informação. Mas assim, tirar ela totalmente também. Mas eu entendo que o curso também evolui, apesar dos pesares, apesar de a gente estar assim, de certa maneira, criticando a formação, mas a gente entende também e consegue perceber que eles também tentam evoluir, tentam modificar, tentam
né, fazer com que haja formação também. Na verdade, é um curso tão amplo que os 4 anos não dão Não é suficiente, exatamente. Nem 5, nem 10. E vamos de 20 anos de biblioteconomia. Mas aí tem que sair o profissional, né? Tem que sair o cara, né? Então, a minha atuação como bibliotecário especialista, né, como bibliotecário que atua com pesquisadores, com especialistas de uma área do conhecimento, é trabalhar com a disseminação da informação especializada, trabalhar com essa questão, né? E a gente passa por uma realidade muito legal na biblioteca especializada, nas bibliotecas especializadas, né? O conhecimento produzido por esses pesquisadores, eles não são mais disponibilizados por uma questão de economia, por uma questão de preservação do meio ambiente, elas não são mais registradas em formato impresso, né? Então, praticamente todo o conhecimento produzido lá na instituição que a gente trabalha, ela é produzido em formato digital, né? E disponibilizada em formato digital de acesso aberto para toda a sociedade, né? E nós temos lá um grande banco de dados, que é um banco de dados o maior da América Latina, de geociência, de dados geocientíficos, é o maior da América Latina. O banco de dados que você diz são repositórios? Além do repositório, porque assim, o nosso banco de dados ele está todo interligado com as bases de dados, com o repositório institucional, né? Que é o GeoSGB. Ele disponibiliza dados tratados e dados brutos, né? Então, se você chega lá no GeoSGB, você pode pegar os dados brutos, os dados que não foram tratados, que não foram interpretados, e você pode pegar eles, manipular esses dados, interpretar e criar novos mapas, criar novos conhecimentos a partir daqueles dados brutos. Além disso, por exemplo, vou dar um exemplo. Geodiversidade do estado do Amazonas. Tem o relatório, tem os dados brutos, que são o SIG, o Sistema de Informação Geográfica. Tem o mapa, que é o mapa de geodiversidade do estado do Amazonas, que vai contemplar toda a questão geológica, de recursos minerais, de hidrologia, cartografia. Ele vai contemplar uma série de dados ali, né? Então, o usuário ele vai ter essa informação tratada lá no repositório institucional, na biblioteca virtual e no GeoSGB. A partir do momento que ele entra lá no GeoSGB, ele precisa desse dado tratado. Aí o GeoSGB já encaminha para o repositório. Lá, porque aí vai ter as áreazinhas todas interligadas dentro do GeoSGB. Mas tem um repositório fora. Se o usuário for buscar informação através do repositório, o usuário vai ser remetido também lá para o GeoSGB. Então, tá tudo interligado. Entendi. A necessidade do usuário e a biblioteca ela é muito pequena. Se eu quisesse, vou fechar a biblioteca, que a gente não vai fazer isso, né? Eu vou reduzir o horário de atendimento. Posso fazer isso porque o usuário já tem a possibilidade de recuperar os dados todo em formato digital. Deixa eu só destacar que é uma característica das bibliotecas especializadas, né? Sim. Agora, o suporte informacional está muito presente na era digital. Então, assim, isso obviamente não descarta o fato da biblioteca estar aberta, não, vamos fechar. Mas está resumidamente nisso. E isso não significa que a biblioteca não tem público, que ela está perdendo audiência, não tem mais credibilidade e não tem mais funcionalidade. Exatamente. É o contrário. E outra coisa, Jean, eu quero saber até que ponto tu teve participação na implementação desses dados abertos. Toda. Nós todos. Senão, a equipe é multidisciplinar, né? Tem uns geólogos que alimentam os dados brutos. Nós, bibliotecários, alimentamos com os dados tratados. Porque quem sabe, como é que cataloga, classifica, como é que faz a indexação, somos nós, né? Mas os dados brutos já tem todos os campinhos lá preparados para o geólogo disponibilizar o dado, disponibilizar a informação, né? Para os engenheiros também, que nós temos engenheiros hidrólogos, né? Então, todo mundo está ali para alimentar o banco de dados e disponibilizar a informação. O pessoal da TI também ajuda no desenvolvimento do software, das interfaces, né? Então, é uma equipe multidisciplinar mesmo. E aí, quando a gente alimenta o dado no RIGEL, por exemplo, que é o Repositório Institucional de Geociências, ele automaticamente é indexado lá no GeoSGB. Quando o geólogo alimenta os dados brutos lá no GeoSGB, automaticamente ele cria um link com o RIGEL,
né? Então, os dados, eles são interligados. Uma rede, né? É uma rede de cooperação para produzir esses dados, colocar esses dados disponíveis. E aí a gente consegue acompanhar a utilização e o uso tranquilamente, porque esses aplicativos, esses softwares, tanto o Rigel quanto o GeoSGB, quanto os outros bancos de bases de dados, a gente tem base de dados que é o Ciagas, o RIMAS. O Ciagas o Ciagas e o RIMAS são projetos da CPRM, tem bancos e bases de dados também, né, de monitoramento de poços, de águas superficiais. Então tá tudo ali, gente. É um universo de dados mesmo disponibilizado para a sociedade. Aí a gente pensa assim, já existem todas essas informações disponíveis para acesso remoto, né? As pessoas podem acessar na palma da mão no celular. Os geólogos estão nas suas salas de trabalho, eles não precisam ir lá na biblioteca para fazer o uso dessa informação. É verdade. Mas muitos deles ainda têm o interesse de ir na biblioteca, de sentar na mesa lá de estudo para fazer o uso do papel, né? O acessar a informação em formato impresso. E aí, além disso, mas de qualquer maneira, diminui a frequência dessas pessoas, e aí a biblioteca ela precisa se reinventar. Ela precisa criar outros produtos, outros serviços para que ela tenha utilidade, para que ela tenha uso. Né? E não apenas emprestar e devolver livro, Aí a gente consegue oferecer outras formas de acessar o conhecimento e a informação. E aí, nesse caso, a questão do acesso, eu acredito que a biblioteca pública ainda tem um acesso muito frequente, né? Um acesso físico mesmo, né? Presencial. Então, Davi, tu consegues perceber uma diferenciação entre a questão da disponibilização web da prática do Jean com a tua? Eu creio que o público lá na biblioteca que o Jean trabalha, ele já sabe praticamente o que ele está buscando, né? É um público específico, já de profissionais que desenvolvem pesquisas e coisas do tipo. Na biblioteca pública é uma variedade maior de pessoas que frequentam, porque vai desde a criança até o idoso. E as informações que a biblioteca precisa oferecer a essas pessoas já aumentam um pouco mais, né? Essa questão que o Jean falou da biblioteca se reinventar acontece com a biblioteca pública também. A gente sabe qual era a imagem que uma biblioteca pública tinha, né, antigamente, e nós estamos tentando fazer com que a biblioteca se reinvente. Ela é um prédio histórico, né? Mas mesmo sendo um prédio histórico, nós precisamos acompanhar também a sociedade. A biblioteca, hoje em dia, a gente está tentando transformar ela num espaço de discussão, de debates. Isso é muito interessante. Né? Porque a informação está lá impressa, né, nos livros, mas a informação está nas pessoas também. Né? Então, as oficinas, as rodas de conversa que nós fazemos são trocas de informações também entre profissionais e pessoas leigas no assunto. Né? Então, essa interação é muito importante. Né? Então, a biblioteca vai se reinventando nesse sentido também, né? De ela tentar acompanhar a sociedade e as discussões que a sociedade tem hoje em dia. E essas discussões provocam o uso do acervo que lá está disponível, né? A gente tenta sempre, quando tem alguma atividade na biblioteca com um determinado tema, da gente colocar parte do acervo sobre aquele tema disponibilizado, assim, em destaque para as pessoas que quiserem conhecer um pouco depois. Então vai criando um link entre o acervo e as discussões, e até mesmo quando tem algumas atividades na biblioteca, que as emissoras de TV elas se interessam em cobrir, né? Cobrir a ação. Muita gente vê na televisão e depois vai na biblioteca para poder conhecer. Isso aí, né? como aconteceu com os HQs, né? O projeto dos HQs foi um sucesso ali. Né? Eu vi na televisão, agora eu quero saber. E Davi, eu não sou entrevistador nem nada, mas eu fiquei curioso. Da onde partem as tuas ideias? Assim, como que você tem esses insights? Assim, da onde você bola? Porque eu acho super legal, acho super inovador, criativo. Né? Eu sei que há uma demanda, uma eu acho que eu não tenho essa perfil. Capacidade, não tenho essa competência. Perfil, mas é aquilo que eu falei, a inquietude, né, de tentar. Eu tenho aquilo, não tenho tanto recurso assim. O que eu posso fazer com o que eu tenho? A gente trabalha sem recurso. O que eu posso fazer com isso aqui? Tentar inventar alguma coisa com aquilo, né? Então vai muito da criatividade. Eu acho que em todas as áreas que a biblioteca trabalha tem que ser muito criativo.
né? Obrigada, Desenvolver senhor. Eu não sei se vocês conhecem o Lenx, o David Lenx. É um bibliotecário americano e ele... Não sei quem é não, quem é. Ele o David? Eu tenho um livro David dele. Lenx. Uhum. Ele prega muito... Ele me segue no Instagram. Não acredito! Que inveja! É um biscoito! Ele me segue no Instagram, eu sigo ele também. Que inveja! Mas assim, o David, ele prega muito a ideia de que, na verdade, o profissional da informação não vai acabar, não vai ser extinto. Nunca, não vai, jamais. Quem pensa nisso, pra mim, não pensa, na verdade. Mas, porém, contudo, todavia, ele entende que só vai acabar quando o profissional deixar de sonhar, deixar de ter uma competência de saber lidar com novas demandas e ter uma competência criativa mesmo, entende? Então, se ele continuar fazendo o trabalho que ele fazia 30 anos atrás... Não, isso aí a gente precisa renovar, se reinventar como profissional. O bibliotecário, ele é inquieto. Né? A gente já ele tem. Precisa ser. Ele Precisa precisa ser ser. inquieto, né? Precisa. Porque senão ele vai ficar na monotonia. E aí a gente tem ali aquele bibliotecário que fica atrás de computador e manda calar a boca e é isso. E Não, acabou. isso aí a gente não deveria nem estar discutindo agora, porque uma então coisa é isso aí, para o próximo programa. Não, deveria ser tratado como algo tão óbvio que a gente não deveria nem estar discutindo isso. Mas, pasme, assim, já me deparei recentemente com alguns lugares que existia lá a plaquinha. Silêncio, por favor. É proibido falar. Onde eu trabalho ainda tem, mas aí eu dou uma conversada Então, com respondendo ao Jean, é muito tipo de insights mesmo que eu tenho para poder fazer o trabalho. Vejo também em outros lugares o que está acontecendo, né? Saio um pouco aqui da realidade de Manaus também. Vejo em outros estados que algumas bibliotecas, o tipo de serviço que elas estão desenvolvendo. E tento trazer para a nossa realidade, né? Porque a gente sabe que os estados têm realidades diferentes, orçamentos diferentes. Com certeza. Então tento encaixar. Eu acho legal que você movimenta aquela biblioteca pública. É verdade. Você faz ela funcionar, você dá vida a ela. E é muito legal a gente ver isso, assim. Você levar as pessoas para dentro da biblioteca. Isso é trabalho de um bibliotecário de excelência. E as pessoas vão e voltam. Várias O vezes. nosso trabalho da Ellen, o meu, já é um trabalho mais intimista, mais direcionado mesmo. Mas que não deixa de ser muito Prestação importante. de Agora o Davi não, ele tem que atingir. Esse resultado é muito bom pra gente como profissional, porque a gente vê que o trabalho tá dando certo. Que incentiva a gente a continuar. É isso aí. E vamos de arquivo confidencial com o Davi. Vai ser muito legal falar sobre as experiências. E aí a Ellen, tu deu uma pincelada mesmo, né? Sobre... O que eu posso falar para vocês do bibliotecário audiovisual, das emissoras de TV? A gente trabalha com uma equipe de jornalistas, né? Na área da comunicação, jornalistas, editores, produtores. Então a gente atende eles como um todo, né? Toda a televisão em si precisa desse departamento que é o Centro de Documentação. Como é que a gente atende? Jean saiu, fez uma matéria, o Davi da Biblioteca Pública, aconteceu um evento do CRB, que eu lembro, eu acho que eu vi por lá alguma coisa. A Camila, Ellen, eu quero muito esse material porque eu apareci, eu quero Então, guardar. assim, qualquer pessoa pode pedir a solicitação de... Nós atendemos o público interno, Legal. tanto a emissora de TV como particular, como o público externo também. Nós atendemos essa demanda também. Inclusive, a gente atendeu uma produtora inglesa que estava fazendo uma série para o Netflix. E aí foi um trabalho bem Pouca gente sabe minucioso. disso, né? Que eles atendem o público externo. Né? Isso Não bem é interessante. muito divulgado ainda, a emissora ainda não tem essa questão muito bem resolvida. Mas a gente atende, assim, aos poucos, o interesse de um e outro a gente atende, entendeu? E é muito interessante, porque assim, a gente vê que o trabalho da gente tá ocorrendo, tá caminhando. Essa produtora foi assim, um up pra gente, porque a gente tava assim, não tava atendendo, eu já tinha passado essa demanda pra gerência, olha, nós podemos atender esse público, a gente pode ganhar com isso também, né? E os créditos ainda é da emissora, né? A emissora pode ganhar muito com isso em relação à parte financeira. E aí, mas eles ainda não têm isso muito fechado, entendeu? E tu tens algum outro profissional da biblioteconomia lá contigo? Tem sim. A gente trabalha, sou eu, mais 3 bibliotecárias, que começaram também como estagiárias. Então, assim, na TV A Crítica, eu meio que comecei tudo ali, não tinha um profissional, entendeu? Tu és a primeira bibliotecária. Eu fui a primeira bibliotecária. Da Rede Calderaro. Isso, da TV Gente, que Crítica. luxo, né? Da questão do arquivo audiovisual, sim, né? Então, quando eu cheguei lá, gente, assim, não tinha profissionais.
eram jornalistas, eram produtores que ficavam nesse setor, então nada acontecia, não tinha nada. Você não conseguia... Não tinha uma gestão da informação. Não tinha porque gestão, não tinha o bibliotecário. Não tinha recuperação da informação. Tudo que você pedia ou solicitava não era encontrado, porque não tinha uma indexação, não tinha uma catalogação, não tinha um responsável, um gestor da informação, um bibliotecário, um cientista da informação. Então, quando eu cheguei, eu mostrei toda essa demanda para eles, mostrei como é que eu posso dizer? Todos os conhecimentos teóricos. A necessidade de ter pessoas do perfil, do campo profissional, para a gente poder atender. Hoje a gente já atende os jornalistas, os editores, todos esses profissionais. Nós temos uma base de dados, entendeu? Que ela funciona... É interna também, não interna, é disso? não é externa. A gente não atende como o GEAN, um sistema que atende ao público externo, não. É interno. E quando é solicitado, a gente atende também os clientes externos por e-mail, algum pedido por telefone. Sim. Mas é muito interessante vocês conhecerem, porque eu não trouxe nada aqui para mostrar para vocês, mas a nossa base de dados, ela atende como vocês. Catalogação, indexação, a gente faz um resumo, a gente controla as imagens que entram e que saem, tudo inicia no nosso setor. O jornalista vai para a externa, faz a filmagem, as imagens chegam para a gente disponibiliza para toda a TV e todo mundo começa a trabalhar. Editores, produtores, pessoal do comercial. E em que etapa vocês estão inseridas? Chega o material cru e aí vai direto para a parte da indexação, ou primeiro há uma edição e vocês fazem? Primeiro há uma edição. Quando tudo está pronto, os programas, os VTs, como vocês assistem em casa, depois que tudo isso fica pronto, que a gente começa a trabalhar. A gente faz a catalogação de todos os programas da emissora, de todos os VTs, de todas as imagens brutas, nem tudo que vai pro ar. As imagens brutas também. Nem tudo que vai pro ar um pouquinho assim, mas tem uma gama muito grande, entendeu? E a gente vai fazer o tratamento técnico dessas imagens, entendeu? Vai selecionar o que é realmente essencial para ficar no arquivo permanente, para depois a gente recuperar para especiais, para retrospectiva, para documentários, para atender produtores de fora, entendeu? Agências de publicidade também nos procuram muito para comprar imagens. Então, é mais ou menos isso. É todo um trabalho, né? Chega alguém lá, eu preciso disso aqui de 2010. Não, toda hora o nosso setor é de 5 da manhã à meia-noite. Eu imagino. Então, é uma equipe. Então, por isso que nós temos, são 3 bibliotecárias, uma arquivista e 2 estagiários. Entendeu? Ainda é pouco. Grande, né? Ainda é pouco. A gente ainda não conseguiu, a gente já consegue atender, não como deveria ser, né? Mas é porque precisa mais pessoal, mais... Né? A gente sempre trabalha com o mínimo. A nossa área, a gente queria mais, a gente né? sempre trabalha com o mínimo. A gente poderia fazer tanta coisa, verdade, mas a gente sempre trabalha com pouco, né? Mas o feito é melhor que perfeito, então... Antes feito do que uma coisa totalmente abstrata. A gente trabalha muito com isso. Com o feito, né? É a nossa realidade. A realidade da nossa profissão é essa, né? Não, mas eu fico muito feliz, de ter conseguido inserir isso numa emissora. Eu vejo que as outras, ainda falta a gente buscar muito esses campos. Recebi uma pessoa que foi fazer uma pesquisa uma vez, que estava pesquisando sobre os arquivos audiovisuais do Amazonas, né? Aí ele me demonstrou que acho que só a TV A Crítica e a Rede Amazônica mesmo que tem. Os demais não tem profissional na área que precisa. Então é bom buscar esses campos também, né, gente? É interessante, verdade, né? E eu acho legal tu dar uma destacada na questão da função do bibliotecário e do arquivista na TV, porque pode haver um certo conflito, né? Tá, mas o que o arquivista faz de certo modo? E a bibliotecária, como é feita a divisão de funções lá entre o arquivista e o bibliotecário? Como é feita a divisão? Ou todos têm a mesma? Não, todos têm, digamos que as mesmas funções, mas existem funções específicas que só eu faço. Você. E que outras que só o arquivista faz, né? Como bibliotecária responsável pelo departamento, tem coisas que o arquivista não faz, entendeu? Mas, por exemplo, eu como gestora, como coordenadora do departamento, atendo a uma demanda maior com as produtoras, que é uma responsabilidade um pouco maior, a gente separa, entendeu? Eles pesquisam, eu atendo e finalizo, entendeu? Verifico toda a parte se está ok, se não. Entendi. Mas a catalogação em si também os arquivistas fazem. Sim. Resumo, entendeu? A gente atende.
Legal. É um trabalho, assim, muito interessante, sabe? Pra gente que trabalha com biblioteconomia, saber que a informação no lugar onde é uma emissora de TV, que tem informação a todo momento, e a todo momento chega informação de 5 em 5 minutos, é muito interessante, né? E bibliotecário é importante para essas áreas. E por isso que eu quero falar com vocês, jogar uma bomba aqui, uma pergunta. Eu quero saber... Bomba! Ok! Qual é a expectativa de vocês para a profissão daqui a 10 anos? Vamos dar um período de 10 anos. Pessoalmente. De cada um. Vamos lá. A expectativa. Estão jogando a bomba um pro outro. Eu anotei isso em algum lugar. A minha nuvem. Eu tenho a minha expectativa. Aí se vocês não quiserem se comprometer, podem colocar no aparato geral, assim. Pode falar aquela coisa, né? O profissional vai estar ali trabalhando com informação. Ah, tá. Assim, no âmbito geral, né? No âmbito geral ou no âmbito pessoal? No âmbito geral. Eu prefiro... Pessoal. Eu gosto do pessoal que é verdadeiro. Olha, eu particularmente não gostaria mais de estar no serviço público. Eu já estou há 10 anos como funcionário público, né? A minha primeira experiência foi como bibliotecário foi no Serviço Social do Comércio, no Sistema S lá no Acre. Fiquei 1 ano e meio lá. E aí fui chamado para o serviço público, né? Eu gosto muito do lugar que eu trabalho, gosto das pessoas, né? Eu gosto dos bibliotecários. Só é um bibliotecário em cada estado e só no Rio de Janeiro que nós temos 8, porque é uma estrutura monstruosa mesmo, muito grande, de dados impressos, né? Mas assim, eu não me vejo aposentando no serviço público. Não é o meu perfil, eu não fui chamado para ser aquela pessoa que vai ficar 30, 40, 50 anos no mesmo lugar. Quer voar? Eu quero sair, quero fazer outras coisas da vida. Quer voar. Né? Mas, enquanto... De uma maneira geral, eu vislumbro que a nossa profissão consiga alcançar outros nichos de atuação, que no sul, no sudeste do Brasil, a gente já tem um avanço maior da competência. O mercado enxerga o bibliotecário como um profissional não apenas de biblioteca, de unidade de informação. O sudeste, o sul, principalmente o sudeste, já enxerga o profissional como um gestor de dados, um gestor de informação. Eu espero que aqui na nossa região, no norte do Brasil, a gente tenha que as instituições, tanto públicas quanto privadas, enxerguem o profissional como gestor da informação, gestor de dados, aquele que pode atuar para transformar a instituição, para fazer com que ela adquira valor, para fazer com que ela alcance outros espaços. A própria profissão em si, né, ela tenha essa capacidade, que o mercado enxergue o profissional da informação como um gestor da informação, não apenas de biblioteca, de emprestar e devolver livro. Né? E isso parte muito de nós, porque ninguém vai fazer isso por nós. Né? Ninguém vai fazer isso pelo bibliotecário. Somos nós mesmos que precisamos todos os dias provar para a sociedade que nós somos essenciais para ela. Por meio de prática. Isso aí, bibliotecários que estão ouvindo, estudantes que estão ouvindo, não se acomodem. De modo, assim, pela minha experiência no órgão que eu trabalho, nós bibliotecários lá, nós hoje somos vistos como profissionais não apenas de biblioteca, não apenas como bibliotecários que trabalham com uma biblioteca para fazer empréstimo e devolução de livro. A instituição que eu trabalho, ela enxerga a gente como profissionais competentes em várias frentes. Tanto é que, por exemplo, nós tivemos que implantar o Sistema Eletrônico de Informações na CTRM. O que é esse sistema? Esse sistema, ele visa tornar todos os processos eletrônicos, né? Se eu for solicitar férias, isso numa maneira mais simplificada. Se eu for solicitar férias, para eu tirar férias, eu tenho que entrar lá no sisteminha, cadastrar lá, fazer a solicitação, aí meu chefe autorizar, vai para o setor pessoal, tudo de forma eletrônica, que seja de uma forma transparente, visível para a sociedade e que estejam lá registrados todos esses procedimentos. Aí eu vou economizar papel, porque eu precisava, para eu tirar férias, eu tinha que preencher um formulário, esse formulário passava no chefe, o chefe carimbava, o outro carimbava, até chegar lá, fazer o pagamento das férias, eu já vinha um outro formulário impresso, dizendo quanto que eu ia receber cada coisa. Agora isso tudo está se tornando eletrônico a partir do dia 5 de março. Né? Isso assim numa esfera muito pequenininha. Agora vocês imaginem um processo de licitação, que são documentos, é um processo de licitação em 500 folhas, 1000 folhas, 2000 folhas. Então, isso tudo em formato eletrônico. Isso é uma imposição do Ministério
da Justiça, que impôs para todo o Serviço Público Federal. Aí o Ministério de Planejamento disse quem vai fazer primeiro. Aí colocou primeiro as empresas públicas. As universidades já estão fazendo. A UFAM já está implementando o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI. O governo do estado, acho que a Cefaz já utiliza, alguns órgãos já utilizam. É uma lei, né? Prefeituras, municípios, é uma lei. É a lei de acesso à informação, a primeira que ela vem aí para fazer a informação, o acesso da informação, o acesso público, as pessoas têm acesso. E esse sistema é para dar transparência à tramitação da informação, da gestão da informação, gestão de dados nos órgãos. E quem que teve que fazer isso no órgão que eu trabalho? Os bibliotecários. Quem implementou isso no nosso órgão? Os bibliotecários, porque o órgão não enxergou outras pessoas capazes de fazer isso, né? Partiu dos bibliotecários, aí a equipe também, a gente teve pontapé inicial, fomos fazendo os treinamentos, fazendo o curso, pegamos o pessoal da TI, da tecnologia da informação, para colocar o sistema no funcionamento através de servidores, etc e tal. Agora tem administradores, tem contadores, tem gente de todas as áreas trabalhando com isso. Nós começamos a implementar processos, tipos de processo. Agora a gente está tendo até dia 5 de março, tudo vai ter que ser em formato eletrônico. E se vocês pesquisarem depois o SEI, Sistema Eletrônico de Informações, você vê as instituições dando seus depoimentos. Por exemplo, assim, na área jurídica, processos que demoravam 10, 15 anos para serem tramitados, julgados, eles não estão conseguindo fazer em um espaço curto de tempo. Né? Então, parte de nós, profissionais, demonstrarmos as nossas competências para nós sermos reconhecidos. E isso é uma realidade nossa lá. Né? Assim, nós já temos reconhecimento que somos competentes, só falta reconhecimento financeiro. E vamos de reconhecimento financeiro, por favor. Eu gostei muito dessa questão da opinião geral e da opinião pessoal. Eu adorei. E acho que a gente pode seguir nisso. A gente já está no futuro, na verdade, né? Da profissão. E eu acredito, Camila, creio que a pauta que está muito em alta agora é a questão da abertura do acesso aberto, né? Dos dados abertos. Então, para mim é inevitável que futuramente profissionais necessitem ter uma base teórica sobre TI, sobre tecnologia da informação. Porque muitas profissões terão que se adaptar. Exatamente. Então, lá no nosso órgão a gente trabalha muito com o acesso aberto, né? Tanto que a gente disponibiliza os dados brutos, os dados tratados de forma livre. O cidadão não tem que pagar nada. Até alguns anos atrás, a gente produzia os livros, os livros impressos, eles eram vendidos. Mas a gente chegou à compreensão de que o cidadão pagou por aquela produção daquele livro. Então, se um cidadão chegar lá com a gente procurando um livro que a gente tem, a gente não vende mais. Porque o nosso entendimento é que o cidadão financiou, custeou aquele projeto, né? E aí, por entender isso, os que ainda estão impressos, que a gente ainda tem em formato impresso, eles são cedidos para o cidadão. Se o cidadão chegar lá pedindo, eu gostaria daquele livro de hidrogeologia, conceitos e aplicações. É uma bíblia, que é a Bíblia da Hidrologia no Brasil, é um livro produzido pelo nosso órgão. Mas se o cidadão chegar lá e a gente tiver para conceder, a gente cede, não vende mais. Né? E todos esses dados são disponibilizados em acesso aberto. A nossa revista, que é a revista do Serviço Geológico do Brasil, que é um periódico, é indexado em outras bases de dados, outros bancos de dados, ela também já é em acesso aberto, né? Qualquer pessoa que venha publicar na revista, ele tem a consciência de que ela vai ser publicada para acesso aberto do cidadão. E aí você economiza muito com acesso aberto, porque, digamos assim, foi uma pessoa, os da CPRM foram lá no campo, lá no Iramutã, não sei nem onde que fica o Iramutã, mas é lá no meio. Ele teve, para chegar lá naquele lugar, passou 7 dias no meio do mato, fazendo picada, que eles chamam, né? Ou então pegou um helicóptero, contratou um helicóptero, o helicóptero foi lá, pousou naquele lugar, abriu a clareira, retirou os testemunhos de sondagem, que é uma sonda, vai retirar aquela amostra, 50 metros de amostra. Então, houve um custo para isso. O governo financiou isso, que fomos nós, cidadãos que pagamos, não sei qual é, custeamos para que fosse feita aquela pesquisa. Então, a CPRM vai colocar esses dados todos em acesso aberto para o cidadão, para a sociedade,
né? E aí vai evitar que um outro órgão, que é a própria CPRM, que é a própria Petrobras, o outro órgão, tenha que fazer esse mesmo custo, realize esse mesmo custo, faça esse mesmo trabalho. Você vai gastar com pessoas, você vai gastar com equipamentos, você vai poluir o meio ambiente e você vai gastar dinheiro. Ai, meu Deus. Então, esses acesso aberto que é dado, você economiza dinheiro para todo mundo. Já entramos em outro assunto aí que acho válido. Na ciência aberta é da expectativa do bibliotecário, né? Agora eu quero falar com o Davi, né? Oi, Davi, tudo bem? Oi. Seus apontamentos sobre as suas expectativas do bibliotecário para o futuro dele, né? Como é que vai estar o futuro da profissão? Bem, pessoalmente, né? Pessoalmente. Primeiramente, eu espero continuar fazendo o que eu faço. Eu acho que é muito importante gostar do que faz. Ter amor àquilo que faz, amor ao resultado, saber até onde você consegue ir, né? Ajudar as pessoas, né? Continuar fazendo isso independente de onde eu esteja. O bibliotecário, ele é uma profissão de bibliotecário. Eu creio que não é uma profissão que vai se acabar, como muita gente fala, os livros vão se acabar. É um profissional que se reinventa, né? Você pega um bibliotecário de alguns anos atrás, vê hoje, ele foi se reinventando. Então nós temos um parâmetro agora que daqui a pouco ele vai se reinventar também, né? Novas tecnologias, novos suportes, novas funções. Informação todo mundo precisa, independente de qual seja, independente de onde ela esteja. Né? Então é um profissional que vai se reinventando. Mas esse profissional tem que se reinventar, ele tem que querer se reinventar, né? Não é porque eu já terminei a graduação, que fiz uma especialização, que eu sei de tudo, né? Tem que continuar aprendendo, né? A gente nunca deixa de aprender onde a gente está. Né? Então, querer aprender sempre para poder ajudar os outros. Parte de uma atitude pessoal do bibliotecário, né? Que é algo que não tem como a gente adquirir numa universidade ou um estudo que a Venatus e Lancaster da vida não há como. É um processo contínuo. E você, Ellen, o que a tu minha poderia... expectativa para o futuro é um pouquinho mais uau, né? Que sou da parte do digital. Ela trouxe oficina de fichamento. Eu sou organizada. E olha o meu caderno que eu peguei. Não é bibliotecária Nutella. Então, gente, no que eu acredito? Eu acredito que o bibliotecário deve ser cada vez mais visionário, enxergar o que ninguém mais enxerga, planejar, refinar, otimizar o negócio. Acredito que o contexto principal hoje é o de transição da cultura digital. Precisa se estabelecer e ficar bem claro que isso é o futuro. É caminhar junto com as mudanças do mundo globalizado em que vivemos hoje. A catalogação, a classificação, a indexação não devem parar de ser ensinadas. Devem ser bem mais ensinadas. Né? Em contextos que efetivamente estejam sendo utilizados e façam sentido. Ao acreditar nessa realidade, vejo um profissional expressivamente preparado para agregar valor à revolução digital. Acho que a gente tem que acompanhar. É isso, acompanhar o mundo, a globalização, tudo que está acontecendo, exatamente isso que vocês estão fazendo. Eu acho que foi a primeira vez que alguma turma lançou essa questão do podcast. Eu nunca ouvi falar, não sei se Isso vocês... aí, o podcast é para as pessoas conhecerem a biblioteconomia, né? E eu particularmente não conhecia muito. Olha que eu tô inserida, mas tem coisas que a gente vai trabalhando e acaba esquecendo das outras coisas. Eu não conhecia. Quando vocês me convidaram, eu comecei a ouvir, gente, o que é isso? Sem saber, né? Que eu não sei nem do que se trata. E fui ouvir algumas coisas, ouvi o piloto que vocês fizeram, foi muito legal. Ai, eu acho que foi um desastre, mas foi legal, né? Não, a gente tava tão nervoso. Não, foi muito interessante. Eu acho que é uma iniciativa assim, inovadora e é nisso que a gente tem que continuar acreditando que as gerações possam vir e fazer o diferente, o diferencial, a inovação. Eu acho legal que Skyler está falando, porque vocês estão tendo uma iniciativa que o recurso do momento são os podcasts. A nossa ideia foi baseada num primeiro podcast de ciência da informação, que é o Simplifica com C. Eles iniciaram ano passado e aí nós tivemos a ideia de propagar, né, essa ideia e, consequentemente, influenciar outras iniciativas. Isso aí, já tem outro podcast, o da Universidade Federal do Ceará, que é muito interessante. Exatamente, né? E tem o de arquivologia agora, que eu vi que o pessoal tá começando. Então, interessante. Não é daqui, acho que é do Nordeste, não sei exatamente a cidade. É Arquiquê, exatamente. Olha, copiaram vocês. E vamos de processo. Tomara que continue. Estamos brincando,
estamos brincando. Com os coleguinhas, Ou não. Tomara que continue, gente, porque essa ideia, a partir do momento que a gente exclui essa ideia de rivalidade entre cursos e escolas e não, porque a minha grade é melhor e atualizada, não existe isso. A gente tem que se colaborar, entendeu? Se unir, né? Tem que existir um espírito colaborativo entre a gente, senão não vai pra frente. As Três Marias, né? A gente tá no mesmo barco. Museólogos. As Três Marias tão legais. Todos Pois têm é, que se gente. unir. E é nesse contexto de cumplicidade e de amor entre as nossas áreas da informação que a gente vai encerrar o nosso podcast agora, tá bom? Eu sei que a gente poderia falar muita coisa. Vocês querem agradecer? Querem dizer alguma coisa? Vamos lá. pode É o dizer. momento. É o momento. Se gostou, se não gostou. Bem, eu gostaria de agradecer o convite de vocês como pessoa, como profissional, né, de uma biblioteca especializada, né, que é da CPRM, Serviço Geológico do Brasil, e também enquanto presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia, né, eu super parabenizo vocês por essa iniciativa. Eu espero ver coisas muito boas vindas de vocês. Muita coisa tem vindo por aí. Muita coisa boa. E não só sobre biblioteconomia, hein? Aham. Vou dar um spoiler. Astrologia. Hoje, você que é de Áries, hoje não sai da É sua tipo casa. isso. O bibliotecário de cada signo. Muito legal. Ai, Então, que parabéns, meninos, Matheus, Camila. Parabéns por essa Obrigado. A toda a nossa Obrigado, equipe obrigado. do A Biblioquê. equipe do Bibliocast, do Biblioquê, Bibliopodcast. Parabéns a todos, parabéns aos professores, né, do curso que estão tutoriando vocês. Parabéns pela iniciativa. Eu gostaria de agradecer também por compartilhar esse espaço com a Ellen, com o Davi, que são pessoas que eu considero muito, gosto muito. Foi muito bom conversar com eles. Foi muito Sim, legal. sim. Foi muito bom. Obrigada, Despede, gente. Ellen, Obrigada, Davi. agradeça. Obrigada, gente, pelo convite. Eu fiquei, assim, imensamente feliz de poder, assim, transmitir um pouquinho do que acontece, assim, na minha realidade, no meu campo profissional. Espero que todos tenham entendido. Se não, a gente conversa uma outra vez, pode pontuar melhor, né? Chamem a Ellen para fazer um podcast só com ela. Isso Muito aí. Tem que ser muito bem pontuado, porque é muita coisa, gente. É muita coisa mesmo. Mas, assim, vocês estão de parabéns. A iniciativa é maravilhosa. É, assim, um alcance para vocês. Obrigada, Parabéns Ellen. mesmo. E vamos de aclamação. Que a audiência cresça muito. Vamos lá. Agradeço a Davi de seus ponderamentos sobre o podcast, do episódio de hoje. Então, gente, eu agradeço o convite de vocês. É sempre bom falar sobre o nosso trabalho, compartilhar com colegas que têm um trabalho totalmente diferente da gente, que a gente aprende também um pouco. Eu aprendi muito também com o que o Jean falou, com o que a Ellen falou, do que eles fazem, né? E parabenizar vocês, Camila, Matheus, Rodrigo, pelo projeto de vocês. Continuem inovando, continuem fazendo coisas diferentes, né? Que isso, acho que isso é muito importante para vocês que estão na graduação, para vocês quando se tornarem profissionais. Levem essa inovação, esse espírito inovador para quando vocês forem profissionais aí no campo profissional. Então, Muito parabéns para obrigado. vocês. Muito Além obrigado. disso, eu queria deixar aqui a mensagem do Conselho Regional de Biblioteconomia para os bibliotecários, todos os bibliotecários do Amazonas, do Acre, de Rondônia, de Roraima, de todo o Brasil. Um feliz dia do bibliotecário e que a gente possa ter muito êxito na nossa profissão em todos os sentidos, profissional, de reconhecimento pessoal, de competência, financeiro, em todos os sentidos que a gente alcance o reconhecimento que almejamos enquanto profissionais na sociedade. Um abraço e parabéns a todos. Obrigada. Parabéns a todos os bibliotecários do Brasil. Quero agradecer a presença de todos vocês, quero agradecer pelo apoio da FIC, que cede o espaço pra gente, ao Caban, que nos está ajudando com a questão da divulgação do Obrigado, projeto. Caban. E sigam a gente nas redes sociais, lembrando que é @biblioquê no Instagram e @biblioquê no Twitter. Então, gente, obrigada, até o próximo episódio, que será sobre... Eu não sei qual é, mas Obrigada, gente. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para que vocês fiquem por dentro dos próximos episódios. Obrigada a todos e feliz dia do bibliotecário. tchau, tchau, galera. Tchau, Davi. Tchau. Tchau, Jean. Tchau. Tchau, Ellen. Tchau. E tchau pra vocês. Até o próximo episódio.